Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar um assunto que é bem complicado, né, para todo mundo que passa por isso. E para quem mora à distância é mais complicado ainda porque é, você não tem aquele momento da despedida, né, presencial. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o luto à distância, né? É um vídeo curto, porque eu não quero falar muito sobre isso, mas é preciso eu falar aqui no canal para que eu dê andamento, né, às coisas que já estavam acontecendo, continuar a prosseguir, né? Então, esse vídeo não é um vídeo é, com assuntos que eu gosto de trazer, temas que eu gosto de trazer, conversar com vocês, né, apresentar, né, para quem já me acompanha aqui no canal, sabe que eu falo um pouco da minha vida, do dia a dia aqui, né, eu morando aqui na Alemanha, e aí trago alguns tópicos que eu gosto de abordar, como compras, viagem, né, falo do dia a dia, de algum assunto que acontece aqui relacionado ao momento que a gente vive aqui na Alemanha. Porém, hoje o assunto é totalmente diferente, né? Quando esse vídeo for para o ar, que ele vai no ar na sexta-feira, fazem exatamente 7 dias que meu pai faleceu. Sim, eu perdi meu pai. Para quem não me acompanha no Instagram, né? E quem assiste aqui meu vídeo esporadicamente, eu perdi meu pai. Isso é muito difícil. O luto em si, ele já é muito, muito difícil, né? E você que mora distante, que você não consegue chegar, né, na despedida, né, no sepultamento ali, você fica com a sensação que não terminou, né? Fica com aquele vazio. Muitas pessoas preferem ter a imagem do seu ente querido, ele vivo, sorrindo, né? É o que eu me apego nesse momento, né? A alegria contagiante do meu pai, né? O respeito que ele tinha pelas pessoas, o amor que ele tinha pelas pessoas, o cuidado, né? A fé em Cristo. E isso me apega, é fato, eu não posso contestar. É isso que tem me dado forças para continuar. Mas na nossa mente, no nosso coração, parece que aquele ciclo ali não se encerrou, né? Quando você é, não participa daquela cerimônia, quando você não está ali presente com sua família, dando um apoio, né? E sendo apoiada, sendo consolada. Eu passei essa semana aqui bem quietinha na minha, né? Eu fiquei querendo gravar alguns vídeos, né? Até soltar alguns vídeos que já tem pronto no canal, né? Mas eu fiquei com receio, né? De algumas críticas. Ela já está dando continuidade à vida, né? Ela já está fazendo até conteúdos para o canal, né? E eu fiquei com muito receio, assim, de receber algumas críticas nesse sentido. Porém, pensando bem e sabendo quem era meu pai e sabendo o incentivo que ele dá aos filhos, né? Ele falaria que eu continuasse. Né? Ele já falava em vida que não queria que a gente chorasse, né? Depois da morte dele. E também que não queria ficar no leito de hospital. Então, meu pai foi internado, né? Em uma sexta-feira e com 7 dias ele veio a falecer, né? Por vários motivos de saúde, né? Ele tinha diabetes, foi afetando alguns órgãos dele e no final ele teve um problema no rins e aí afetou o resto do corpo dele. Então foi mais ou menos
essa causa, né, da morte dele. Mas eu não vim falar, né, em si da morte do meu pai. Eu vim trazer uma palavra de incentivo, né, para quem está passando por isso. E também vim dar uma informação para quem precisa viajar nesse momento de luto, né? A gente sabe que passagem aérea em cima da hora é muito, muito, muito cara, né? E foge às vezes, muitas vezes, do seu orçamento. E nesse momento né, de pesquisar passagem, ver como estava muito cara, eu recebi uma informação através de uma amiga minha que ela disse: Elisângela, você sabe que você pode ser ressarcida em até 80% se você conseguir comprar sua passagem ao Brasil? E eu parei e disse: não sabia. E fui ler, né? E aí fala assim no conteúdo que eu li, e eu vou deixar aqui embaixo o link para vocês entrar, é um vlog. Esse assunto é sério, esse assunto é interessante, porque eu saí procurando passagem do momento que eu soube, né, da morte do meu pai, até o finalzinho ali da tarde do sábado, eu ainda fiquei na expectativa de poder viajar. Primeiro motivo que eu não fui, né? Mesmo que eu conseguisse comprar as passagens e ser ressarcida em até 80%, eu não chegaria a tempo do sepultamento, né? Porque os voos só sairia às 10 horas da noite do sábado. E eu chegaria, se eu conseguisse comprar um voo de 12 horas, né, que é o voo corrido, então eu não chegaria a tempo para o sepultamento dele, né, no Brasil. Eu chegaria por volta ali das 5 horas da manhã no aeroporto até eu despachar as malas e sair de Guarulhos para Jaguariúna. Eu ia chegar ali por volta das 10 horas da manhã e foi a hora exata do sepultamento dele. De primeiro momento, eu tinha pedido para que minhas irmãs pudesse perguntar se ele poderia ficar mais tempo, né? Para que eu pudesse chegar e ver meu pai ali. Elas até tentaram fazer isso, né? Tem custos adicionais, isso não viria ao caso, a gente estaria disposto a pagar o valor. Porém, a gente ficou pensando na minha mãe, né? A minha mãe, ela não foi, ela não pôde ver meu pai no tempo dele internado. E quando, da sexta-feira para o domingo, às 6 horas da manhã, que foi quando liberaram o corpo do meu pai, ela não conseguiu ver ele também, né? Então, eles foram pro hospital, chamaram a família, foram pro hospital, mas como ele estava na UTI, tinha outro paciente lá, não permitiram que eles fossem ver meu pai. E aí minha mãe estava muito aflita. E por conta disso, desse continuidade ao velório e pudesse sepultar meu pai. Então, eu não chegaria a tempo. As passagens estavam muito caras nesse final de semana, né? E em cima da hora, os preços ficam exorbitantes, ficaram muito caras. E a gente ficou querendo ir mesmo assim, né? E eu não consegui ir. Também não fui pelo fato do Bernardo, meu filho, estudar. E aqui na Alemanha, para você tirar uma criança da sala de aula, é muito complicada, né?
e estava no final de semana e já emendava um feriado. Então eu não ia ter como pedir autorização para que ele viajasse. E talvez se eu levasse ele para viagem, eu pudesse enfrentar aí uma multa, porque aqui acontece mais ou menos isso. Ele também não teria com quem ele ficar, né? Porque meu esposo trabalha no horário da noite, não teria com quem ele ficar, né? Nesses dias, se ele ficasse sozinho. Então acabou que juntando uma coisa com a outra e eu não pude comparecer. E aí você fica com aquele vazio, né, dentro de você, porque você não finalizou ali aquele processo do sepultamento na sua mente. Tem sido uma semana muito difícil para mim. E eu sei que vai prorrogar por muitas semanas ainda, meses, até ano, né? Essa ausência, essa falta dele. Tenho lembrado com carinho das coisas que ele gostava, de quando a gente conversava, né? Tenho recebido muitas mensagens de apoio, né? E quero já deixar aqui registrado o meu agradecimento pelas pessoas que ainda hoje mandam mensagem para mim e conversa comigo e mandam uma palavra de incentivo, né? Fala que está orando por mim, pela minha família, e isso tem nos fortalecido, nos ajudado muito. Nós somos cristãos e acreditamos plenamente que Deus está no controle de tudo e que tudo que Ele faz é perfeito. Nosso Pai, Ele sempre falou sobre isso, né? Conosco. Tudo que Deus faz, Ele é perfeito. E se eu não for curado, glória a Deus, né? Ele falava assim: o que eu não quero é ficar no leito de um hospital ou em cima de uma cama dando trabalho a alguém. Isso eu não quero de jeito nenhum. Eu prefiro que o Senhor me leve. Eu acredito que foi assim que aconteceu, né? Quando ele já não aguentava ficar ali naquele hospital mais, ele pediu ao Senhor e o Senhor atendeu as orações dele e Deus o levou. Poupou de muito sofrimento, né? No hospital, em cima de uma cama. A gente não sabia como é que ele ia sair dali do hospital, porque os rins dele tinham paralisado. E já estava tomando medicação muito forte para isso. Então a gente, na realidade, a gente não sabia como ele sairia dali. Com lembranças boas, eu me lembrarei do meu pai, né? As palavras de carinho, o amor que ele tinha pelas pessoas, como eu já falei aqui, o respeito que ele tinha pelas pessoas, né? A fé inabalável em Cristo, né? O sepultamento dele, o culto foi lindo, né? Eu pude assistir através da internet e juntamente com minha irmã e alguns primos meus. E as palavras que falaram ali sobre ele, né? Eram palavras que falavam em vida. E isso é muito importante, né? E é essa mensagem que eu deixo aqui para vocês agora, já no final desse vídeo, não vou prolongar, né? A dica que eu queria ter passado para vocês sobre as passagens, eu passei, né? Vocês podem ser ressarcidos em até 80%, comprado passagem de última hora e depois vocês comprovar, né, com a certidão de óbito. Vocês entram na agência onde vocês compraram, né? Vocês falam ali que vocês compraram a passagem de última hora para óbito e que estão apresentando o documento do óbito. Ali mesmo no ato da compra da passagem, você também pode falar. Você pode falar diretamente no balcão quando estiver comprando. E também passar um e-mail assim que você terminar de comprar as passagens. Você pode passar um e-mail ali na agência de viagem que você comprou
e informar que aquela passagem ali era de óbito, né, de última hora, e depois apresentar o documento de óbito. E com 10 dias eles ressarcem o dinheiro na sua conta. Eu pesquisei e me informei sobre isso. Então, se você tem realmente interesse, porque a gente, quando tá morando longe, distante, a gente não se preocupa com isso, porque a gente acha que isso não vai acontecer com a gente. E quando acontece, a gente é pego de surpresa, né? Claro, a gente paga muito caro se a gente decidir ir, né? Porque as passagens de última hora são muito, muito caras. Ou muitas vezes deixa de ir porque não sabe que a gente pode ser ressarcido. Então, essa informação eu queria passar aqui nesse vídeo também, né? E uma palavra de incentivo que eu dou para você. Viva seu luto, fazendo o que você precisa fazer. Né? Se você precisa trabalhar, você vai trabalhar. Se você precisa levar suas crianças na escola, reúna força, leve suas crianças na escola. Se você precisa ir para se exercitar, vá se exercitar. Eu tava com esse conflito dentro de mim. E agora? O que é que eu posso fazer? Será que eu posso fazer isso? Será que se eu fizer isso as pessoas vão, né, achar que eu não estou vivendo esse momento, esse luto, tudo? E eu conversei já com uma psicóloga sobre isso. E ela falou: Elisângela, as pessoas reagem, cada um de uma forma diferente. Se o seu viver o luto é limpando sua casa e ocupando a sua mente para que você não fique nesse processo de pensar só no seu pai, só na morte do seu pai, faça. Se é você se levantar, colocar uma roupa e caminhar, vá caminhar. O seu viver o luto está dentro de você, está na sua mente e no seu coração, e você não precisa, né, dar satisfação a outras pessoas. Continue, dê continuidade à sua vida. Isso faz com que você passe pelo luto, né, de uma forma mais forte. Eu me entreguei nesses dias. Eu não queria sair de casa, eu fiquei na cama, né? Eu fiquei ali naquele processo. Teve um feriado ali no meio da semana. E meu filho chegou pra mim e disse: mãe, ele tem 10 anos. Ele disse: mãe, a senhora não vai ficar com depressão não, né? Eu disse: não, meu amor, mamãe precisa viver esse momento aqui de choro, mas mamãe já se levanta, né, para dar continuidade à nossa vida, né? Ele entende que depende de mim também, e ele é apenas uma criança de 10 anos e ele precisa nos ver forte, né? E esse é um momento difícil, mas é um momento que você precisa ser forte. Ser forte para um filho, ser forte para um esposo, né? Ser forte para aconselhar uma irmã, um irmão, dar uma palavra de conforto. Assim como eu recebi palavras de conforto, eu preciso ser forte ali também para dar uma palavra de conforto. E é essa dica que eu quero dar para vocês nesse momento, né? Essa palavra, assim. Confie em Deus, né? Faça o seu momento ali de oração, né, de momento da palavra, é importante, né, mas haja, se levante, tenha ânimo, né, forças nesse momento. Eu sei que é difícil, mas se você não fizer isso, a tendência é a gente morrer junto, né, nos deixar ser sepultada viva, né. Então, assim, eu quis trazer isso aqui para o canal, porque eu precisava dar continuidade no canal, né? E os conteúdos que vêm aí pela frente são conteúdos festivos, natalinos. É um período que eu também gosto muito de viver. Então, assim, eu tenho alguns conteúdos já produzidos, né? Faltando fazer capa, né? Introdução e finalização do conteúdo. E eu preciso dar continuidade, né? Então, o vídeo de hoje foi esse.
sim, pode ser compartilhado, compartilhado com mais outras pessoas que estejam passando por algum momento assim, ou que a gente não sabe o dia de amanhã, se a gente precisa de uma dica dessa sobre passagem e tudo. Então, compartilhe esse vídeo com alguém que você conhece, né, que mora fora e talvez não saiba dessas informações, que precise, né, estar preparado para essas informações e saber usar no momento certo, né? Então, obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui, né? Peço que vocês compartilhem, ative o sininho de notificação para receber conteúdos novos toda segunda, quarta e sexta-feira, né? Se você é novo aqui, assistiu esse vídeo pela primeira vez e o assunto te agradou, se inscreve no canal, tá certo? E até o próximo vídeo. Tchau!